noite. Vamos dar continuidade ao singelo estudo do Livro dos Espíritos que estamos a fazer a esta hora. E situamos-nos no capítulo 6º, com o título da Vida Espírita, e é o item Escolha das Provas. São as perguntas desde a 267 até a 270, e na primeira, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? E a resposta dos espíritos é: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Vemos então que nada impede o espírito a sua escolha das novas provas para outra reencarnação, enquanto está deste lado da vida, formulando ideias ou emitindo pensamentos ou desejos que poderão ou não ser aproveitados para novo processo reencarnatório. Embora seja o espírito por si só a fazer essa escolha, muitas vezes muda ao chegar ao mundo espiritual, porque tudo se torna diferente sem o atrapalho da matéria. Às vezes, outro género de provas lhe convém para o seu aprimoramento, e o Evangelho nos diz que a cada um será dado conforme o seu merecimento. Depois, na linha A, é perguntado: não é de certo como expiação, ou será como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la neste mundo, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes, as dificuldades. Então, sem o corpo físico, o espírito está mais lúcido e percebe que as provas da riqueza, as grandezas terrenas, são algo muito difícil de superar, mas todas as provas lhe são necessárias para o seu aperfeiçoamento. 268. Até que chega ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? E a resposta é sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia também o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. E nos diz Miramês que as provas, as tribulações materiais, tudo aquilo que sofremos aqui, tal como as conhecemos, têm sempre uma finalidade. Elas não são só o pagamento das dívidas, de tudo aquilo que de menos bom fizemos ao longo dos tempos, mas são também, e principalmente, o despertar, o aprimorar das qualidades espirituais depositadas em nossa consciência pelo Criador, por Deus nosso Pai. Malbaratamos tantas vezes os dons, as ferramentas,
as graças que a vida nos vai ofertando, esquecendo-nos ou ignorando o roteiro mais proveitoso a trilhar. Mas quando a lição é aprendida e posta em prática, cessa a necessidade da presença da dor e o espírito deixa de necessitar passar por situações penosas. Não necessita mais passar pelas dificuldades. Outros vêm a ser os seus deveres, empregando então os valores que foi conquistando no seu adiantamento, no progresso dos que se acham na retaguarda, assim como ele mesmo vai recebendo do alto a assistência nos novos caminhos da redenção. Depois, na pergunta 269, pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Pergunta 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? E os espíritos respondem: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Vemos então que tudo se vai guardando em nossa consciência, tudo se vai registando em nós, em conformidade com o grau de desenvolvimento moral e intelectual de cada espírito. Que possamos caminhar lado a lado sempre com Jesus, espalhando sementes de luz e com lucidez e discernimento podermos escolher, fazer as nossas escolhas, fazendo escolhas certas no momento certo. Portanto, este foi o pequenino conjunto de, embora fossem bastantes perguntas, acho que elas se respondem por si, não sendo necessário mais desenvolvimento. E porque ainda nos resta algum tempo, trago-vos um pequeno resumo da última existência de alguém que aqui neste estudo costumamos citar muitas vezes e que nos ajuda, de certo modo, a fazer os comentários ao Livro dos Espíritos. Por certo, já ouviram muitas vezes o nome Miramês. Fernando Miramês de Olvídio era filho de um casal nobre do norte de Espanha. Sua mãe nascera na França e seu pai era de origem portuguesa. Assim, em suas veias, misturava-se o sangue de duas nobrezas, aquecido pelo clima de Espanha, seu berço natal. Moço inteligente e estudioso, aprofundava-se na história dos povos e nações da terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas, em cujo evento se destacavam Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se, ainda sem conhecê-las fisicamente, pelas terras de Santa Cruz, o Brasil. Tal era o interesse por elas que por várias vezes se visualizava desembarcando em portos da terra que já sentia ser abençoada. Tinha notícias dos silvícolas, habitantes dessa nova nação, e da escravidão em desenvolvimento imposta pelos estrangeiros conquistadores.
acompanhou interessadamente a implantação do trabalho escravo do homem de raça negra, levado à força do continente africano, servindo aos interesses daqueles que avidamente se apossaram das terras. Colocava-se sempre em pensamento no meio do povo humilde, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros que dispunham dos meios para submetê-los. Contudo, nesta luta onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os céus jamais ficariam em silêncio, nem deixariam sem resposta os clamores dos oprimidos, apesar do karma coletivo dos povos e nações. Fernando era íntimo de Filipe IV, rei de Espanha, que conhecia seus princípios de integridade e os dotes de elevada moral de que era portador. Para o rei, Fernando tinha algumas deficiências que necessitavam ser corrigidas. Era avesso às guerras, repudiava a violência e pugnava pelo direito dos povos e principalmente dos indivíduos. Num dia do ano de 1649, desembarcava pela primeira vez em corpo físico nas terras com que sempre sonhou, como enviado do rei de Espanha. Amável e convivente, já no barco que o transportava para a praia, relacionara-se com remadores escravos. Como que agindo segundo os ditames do coração, descalçou as botas e pisou a terra, sentindo-a sob seus pés, como se identificando com ela, recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no solo generoso, que as recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujo resultado benéfico seria constatado através dos tempos. Em curto espaço de tempo, Fernando já assimilara os diversos dialetos indígenas e africanos, movimentando-se com desenvoltura entre os humildes. O clima da região influiu em seus traços e poucos conseguiam distingui-lo do povo local. Certa noite, quando contemplava as estrelas, veio forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro da sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende os teus bens, distribui-os entre os pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Surpreso, sentia que aquela voz era sua conhecida. Mas de onde? Parecia-lhe que já a escutara antes, mas quando? Após ter tomado aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi entre os índios e os escravos africanos, como pastor de 2 rebanhos. Todos o tinham como o Pai Branco, Filho do Sol, ou o homem que veio da luz. Ao levantar a cabeça, fixando o olhar nas nuvens, como costumava fazer, com o coração ao alto e a mente em sintonia com o Todo-Poderoso, o ambiente serenava, envolvendo em suaves vibrações todos aqueles que o cercavam. O tempo foi passando.
Algumas rugas já demonstravam as consequências do desconforto físico e dos trabalhos em favor dos humildes. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios catequizados formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos, que tanto os ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. Nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Ovídio percebeu a presença da Mãe Extremosa, bem como de sublimada entidade, que ele prefere não identificar, por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. Este é apenas um pequeno apontamento. Se quiserem pesquisar, há relatos lindos acerca deste grande Espírito de luz. Que Ele continue sempre conosco, ajudando-nos e acompanhando-nos. Que assim seja.